Então no final do último vídeo a gente viu a soma de vetores, né, usando a regra do paralelogramo, onde eu infelizmente, por falta de tempo, acabei aceitando, né, simplesmente isso daqui, sem resolver, o que é um grande problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o desenho disso. A gente já viu como é que é feita a soma, né, dos vetores, pelo menos a gente viu que se tiver dois vetores, por exemplo, esse daqui assim, e tiver outro vetor assim, como é que a gente somaria isso? É bom fazer a setinha aqui para indicar onde é a cabeça dele, né? Então a gente vai ter a cabeça aqui desse e a outra vai ficar por aqui. Então a gente viu que se a gente pegar estes vetores, arrastar eles de uma maneira conveniente, que seria botar o primeiro desse jeito e o segundo a gente vai botar a bundinha dele na cabeça desse daqui. Então vamos indicar isso aqui e a gente pega o outro agora, serenamente. O começo dele vai botar, vai ficar mais ou menos assim, né? Mais ou menos. E aí fora tem um barulho. É uma galinha e os pintos dela. Por quê? Porque os bichos fazem barulho, infelizmente. E aí a soma desses vetores a gente vai indicar como? Qual que seria o vetor resultante disso? Bom, o pezinho dele inicia no começo do primeiro vetor e a cabeça dele vai estar aqui no final do segundo vetor. Então esse seria o vetor resultante, né, da soma desses dois. Que eu achei que eu estava escrevendo ali e não estava. Deixa eu botar a cabecinha aqui. Pronto. Então seria mais ou menos desse jeito. Mas isso aqui não entrega número nenhum pra gente, né? A gente não tem valor nenhum, não sabe o módulo de ninguém. Então é mais um negócio visual por enquanto do que qualquer outra coisa. Tá bom, mas se a gente montar isso e fazer o desenho, né? Fazer essa coisa virar um paralelogramo. Então aqui a gente teria o nosso vetor 1. Cara, como é difícil fazer qualquer coisa com barulho, cara. Eu tenho gente que diz que adora estudar ouvindo música. Eu não consigo. Porque eu me distraio, em 10 segundos eu já esqueci o que eu tô fazendo, eu já esqueço das equações, eu fico ouvindo a música então. É muito complicado, cara. Vamos pro V2 aqui, que seria o de baixo. Então se a gente fizer um tracejadozinho aqui, exatamente do mesmo tamanho do V1 e paralelo a ele, né? Aqui no finalzinho do V2, e depois fizer a mesma, um tracejadozinho que seja paralelo ao V2, mas que comece aqui na cabecinha do V1, a gente vai criar um paralelogramo. E se a gente olhar bem, a gente aprendeu a somar essas coisas, né? Fazer soma de vetor. Então estaria a cabeça do V2 ali e a cabecinha do V1 aqui. Então eu tenho duas formas. Eu poderia pegar o meu V2 e transportar aqui para cima, né? Botar o iniciozinho dele na cabeça do V1. E aí eu teria realmente feito a soma. E aí a resultante dessa soma seria esse vetor aqui, grandão, que é a diagonal do nosso paralelogramo. Tá bom. Até aí todo mundo entendeu. Até eu. Agora o problema. O problema é como é que a gente coloca isso em números, né? Então, ele disse que o ângulo entre esses dois vetores, o V1 e o V2, é alfa. Então ele considerou sendo alfa. Muito bem, então a gente também vai considerar aqui o ângulo completo. Esse beta seria o ângulo entre esse vetor resultante e o V2 aqui embaixo. Sem problema nenhum. Tá bom, ele usou a lei dos cossenos para indicar o valor deste vetor resultante, que eu vou botar um R aqui, né? Aqui eu tô só indicando o módulo, tá? Eu deveria botar setinhas, na verdade, aqui em cima, para indicar que a gente tá falando de vetores aqui e tudo mais, e que tem módulo, direção e sentido e importância, famílias inteiras esses vetores têm, né? E a setinha é muito importante, mas demora muito, né, cara? Mas enfim, voltando para as coisas que realmente interessam aqui pra gente saber. Como é que eu indico o valor do módulo deste vetor em função do V1 e do V2? Bom, para mim fazer isso e não misturar o R com o V1 e o V2 aqui, que foi o que eu tentei fazer no último vídeo, né? Eu tentei usar esse ângulo beta, só que não funcionou bem, né? Aplicar a lei dos cossenos, então a gente precisaria conhecer este ângulo aqui, que eu posso chamar isso de θ, né? E aí,
eu fui pesquisar, peguei meu caderninho e fui ver, porque tem coisa que o cara não lembra mesmo, né? E eu menos do que os outros. Minha nossa. O meu teta aqui tá muito prejudicado, cara. Mas todo mundo vai aceitar que isso aqui é um teta, enfim. Então, o teta, ele é suplementar, né? O alfa e o teta são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Então, se a gente fizesse um prolongamentozinho aqui do V, ó, do V2 no caso, a gente veria que esse ângulo aqui é alfa, né? Porque é exatamente o ângulo formado aqui, ó, por esse V1 e o nosso V2. E aqui, como é o prolongamento do V2 e esse aqui de cima é um vetor, um segmento que seja paralelo ao V1, então o ângulo é o mesmo, também é alfa. Então a gente pode dizer o seguinte, que pela lei dos cossenos, para a gente encontrar o módulo deste vetor resultante, né, o que a gente faria? A gente pode escrever que em módulo, tá? Então eu já nem vou mais considerar o vetor, eu vou escrever só o R aqui. A gente considera então que se não tem uma setinha em cima, a gente está falando do módulo dele mesmo. Isso aí ao quadrado vai ser igual ao módulo do V1 elevado ao quadrado mais o módulo do V2 menos aqui duas vezes o V1 pelo V2, né? Vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados aí. Isso, coisa que a gente viu em matemática lá, é um negócio tranquilíssimo, né? Aqui eu vou botar um O, tá? Mas se bem que esse O aqui tá mal, hein? Teta. Vamos tentar ver se ele faz o símbolo aqui. É @T. Isso, meu bem. Olha que coisa bonita. Fez mesmo. Tá bom. Então, inicialmente a gente tem isso. Só que a gente pode dizer que o nosso teta, que eu vou ter que escrever de novo, ele é igual a 180 graus menos, faltou um pontinho aqui, o nosso alfa, né? Exatamente isso. Então, a gente teria essa relação entre os dois ângulos. Se a gente for olhar o nosso desenho, se a soma do teta mais o alfa é 180, então a medida do teta é 180 menos o alfa, né? Então, com isso, a gente pode encontrar aquela equação, toda aquela relação. E por que eu estou fazendo isso daqui? Por que a gente simplesmente não aceitou o que eu já tinha aceitado no último vídeo e falou assim, tá, vamos seguir em frente, é só decorar a equação e tal. Porque a gente vai ter que desenhar muita coisa, a gente vai ter que decompor vetores, a gente vai ter que fazer isso ao longo do livro de física. Então não tem como fugir disso agora e falar assim, ah, eu não entendi direito, mas vou deixar quieto, porque é só decorar a equação e usar lá quando for necessário. O problema é que as questões que realmente importam, as questões difíceis e tudo mais, elas vão exigir que a gente faça algum tipo de desenho, que faça algum tipo de manipulação. Então, quando chegar a hora de responder as perguntas que realmente valem a pena, a gente não vai conseguir, porque vai se acostumando a sempre decorar a equação e deixar as coisas passarem, sendo que para chegar nessa equação nem é tão difícil assim, né? Então, muito bem. Agora a gente tem outro problema então, porque agora a gente tem que calcular o que seria o cosseno de 180 graus menos alfa, né? Que é justamente o nosso cosseno teta. Seria interessante eu escrever o teta aqui, né? Botar as igualdades e tudo mais, eu acho. O nosso alfa tá aí. Muito bem. E agora o problema então tá nesse carinha aqui. Então daqui a gente vai tirar o quê? Bom, lei dos cossenos não. Cosseno de A menos B. Como é que a gente escreve? A gente vai ter o cosseno de 180. 180, meu bem.
vezes o cosseno do alfa. Pera lá. Tá bom. Isso aí vai ser mais o seno de 180 vezes seno do alfa, né? Porque o cosseno aqui ele não respeita o sinal, então ele vai trocar o sinal aqui no meio. Então tá bom. Tá certo, então é só isso que a gente tem para resolver. Básico, né? Deixa eu vir para cá. Bom, cosseno de 180 graus é menos 1. E daí para ficar só um menos aqui. O nosso seno de 180 é 0, então essa segunda parte vai embora. E a gente ficou com essa resposta aqui. Portanto, o nosso cosseno de θ, olha que coisa interessante, é igual a menos o cosseno de alfa. E agora, se a gente pegar a nossa equaçãozinha bonitinha aqui, né, com os módulos dos vetores e substituir o valor que a gente obteve, a gente vai chegar no seguinte: como aqui o cosseno de θ eu vou trocar por menos cosseno alfa, então este menos aqui vai se transformar magicamente em mais. E a única coisa que mudou aqui dentro é que a gente vai ter um arroba A, que é o alfa, né? Pra lá, pronto. Então é isso basicamente. Então a gente conseguiu chegar na equação. Só que agora não tá bem do jeito que ele botou, né? Então o nosso R nesse caso vai ser igual a raiz quadrada, raiz... Tudo é um problema, né, cara? Pra inserir os símbolos aqui. SQ. Isso. Vou deixar assim que já serve. Eu tentei botar dentro da raiz, mas tem coisa que fica estranho dentro da raiz quadrada, não sei. Probleminha. Então vou deixar desse jeito provisório por enquanto. Tá, mas então a gente tem aí que o R, que o módulo do vetor resultante é igual a raiz quadrada do V1 quadrado mais V2. E aqui 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno alfa. Então a gente conseguiu chegar na mesma coisa que ele, né? Aqui ele está indicando que é o módulo desses vetores ao quadrado. A gente simplesmente escreveu ele sem botar setinha aqui em cima e daí não precisa botar esse módulo aqui. Aqui ele considerou que é o módulo dessa coisa, para garantir que o que vai sair daqui de dentro vai ser maior do que 0. Tá, eu imagino que esteja tudo bem, né? Mas de qualquer jeito, bom, enfim, para sair algo menor do que 0 daqui a gente ia ter número complexo. Eu imagino que a gente não vai trabalhar com isso. Então esse módulo da raiz, o módulo eu não vou escrever. Mas enfim, a gente chegou nisso. Agora a tangente do beta eu vou deixar quieto, tá? Porque tangente do beta, a gente teria que então, para responder isso, considerar um triângulo retângulo, eu acho, né? Seria o mais adequado aqui. Então a gente faria um prolongamento, aqui ó, só desce ó. Na verdade prolongamento não, só desce tracejando aqui. Aí seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui dá um trabalho, hein? Isso dá um trabalhinho. Nossa. Que eu não quero por enquanto. Então, quando a gente precisar indicar a direção do nosso vetor, né? Sempre vai ser em relação ao ângulo que ele faz com a horizontal ou com a vertical. Então, quando chegar a hora, a gente dá um jeito. Mas essa tangente aí para chegar nessa relação, cara, V1 vezes o seno alfa e V2 mais V1 seno alfa vai ser cosseno alfa, quer dizer, vai ser complicado. Então vamos deixar quieto. Pelo menos essa, né? Essa daqui a gente tem que entender. Agora da tangente do beta aí é muito desenho, é muita brincadeira com ângulo que eu ainda não tenho a capacidade, não é mesmo? Então a gente deixa quietinho. Mas vamos lá. Então, voltando para cá, agora o que a gente ia ver? A gente ia ver projeção, né? Isso, projeções de vetores. Vamos anotar isso, que é importante, né?
Muito bem. Tá, a projeção de um vetor sobre o eixo é representada por um novo vetor cuja origem e extremidade são respectivamente as projeções da origem e extremidade do vetor dado sobre o eixo. Tá, acho que aqui vem daquela coisa da projeção ortogonal, né, que a gente viu lá, de um ponto sobre uma reta, que a gente consideraria então que esse ponto inicial do vetor aqui da projeção seria um ponto que seria comum a uma reta que faz um ângulo de 90 graus com o eixo x, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu me explico em desenhos, que talvez desenhos sejam melhores do que palavras, provavelmente. Então, acho que se a gente tiver o nosso eixo aqui, né, a nossa reta, daí vamos dizer que a gente tem um ponto por aqui, que seja. Isso daqui até ficou fácil, né? Então a projeção ortogonal deste ponto, que poderia ser o início do nosso vetor, né, de outro vetorzinho, vamos dizer que seja o vetor que começa aqui e vem até aqui assim, mais ou menos, né? Então tem um ponto no início dele, um ponto no final da extremidade do rapaz. Muito bem. Então a gente consideraria então a projeção disso como se fosse a projeção ortogonal deste ponto inicial aqui sobre aquela reta, que é dada como, bom, vai ser um ponto que a gente considera então que esse ponto aqui inicial da projeção lá, se esse aqui é o P, o outro aqui embaixo vai ser o P', ele pertence a uma reta que passa pelo P e forma um ângulo de 90 graus aqui com o nosso eixo X, por exemplo, tá? Então a projeção ortogonal seria mais ou menos isso. Vou botar aqui o eixo X, beleza. E aí o nosso ponto final para o outro vetor, né, também seria um ponto aqui. Tu vem até aqui embaixo, ele vai estar por aqui assim, e vai ser de novo um ponto que pertence a uma reta que tem uma qualidade muito específica, que ela passa pelo nosso P inicial aqui, ela chega nessa outra reta X e ela faz um ângulo de 90 graus com a reta X. Pelo menos foi o que a gente viu, né, no livro de matemática, então imagino que seja isso. Porque essa parte para mim sempre foi muito confusa, né? Projeção de um vetor num negócio, num eixo, e daí tu fala, tá, mas como é que isso acontece? Qual é que é a regra para essas projeções serem feitas? O que eu tenho que levar em consideração? O que tu tem que levar em consideração é uma reta que passa por esse ponto e que forma um ângulo de 90 graus com a outra reta qualquer lá, seja o teu eixo e tal. Mesma coisa se a gente tivesse uma reta inclinada assim e um ponto, né, por aqui assim. Então a projeção ortogonal, ou a projeção desse ponto nesse eixo, vem dessa consideração de uma reta que passa por ele. Essa minha não passou muito bem, mas que passa pelo ponto e forma um ângulo de 90 graus aqui com o eixo inicial. Então a gente já está sabendo um pouco, cara. Isso aqui foi muito confuso para mim, até tu entender essas coisinhas básicas aqui demora tanto, né? Pelo menos no meu caso. Mas agora a gente já sabe um pouquinho. Então, voltando para o livro. Muito bem, então temos a projeção aqui do vetor sobre o eixo X. Tranquilíssimo, né? Tem um ângulo alfa. Tá considerando aqui um segmento que é paralelo ao eixo X, teríamos esse alfa. Beleza. Analiticamente. O que temos analiticamente? A projeção é determinada pelo produto do módulo do vetor dado com o cosseno do ângulo com a direção... com o cosseno do ângulo que a direção do vetor forma com o eixo. Tá. Então a gente está considerando como se fosse um cateto... um cateto de um triângulo retângulo. Então, para saber a medida aqui desse cateto que é adjacente ao ângulo alfa, a gente consideraria o cosseno do alfa, que vai ser este cateto, dividido pela medida da hipotenusa. Que legal, né? Bem simples, aparentemente. Então a gente pode dizer que cosseno alfa
Eu não queria dar esse espaço, não. Realmente não queria. Por que ele incomoda, né, cara? Pra que ele faz essas coisas com a gente? Mas muito bem, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente? Ele chamou de Vx. Então, em módulo, né? Eu não tenho como botar a letra pequenininha para incomodar. Eu não tenho. Então, eu vou chamar de V'. E a minha hipotenusa vai ser V, que é o módulo do vetor que está inclinado. Faz o ângulo alfa lá. Muito bem. Então, o nosso V' vai ser igual ao V vezes o cosseno do alfa, que se eu copiar eu não preciso digitar de novo. Seria muito inteligente, né? Então imagino que seja por aqui. Vamos ver se ele chega nessa conclusão. O módulo do Vx, que é o que a gente está considerando, é o módulo do vetor V vezes o cosseno alfa. Realmente, a gente ter estudado um pouquinho de trigonometria antes de vir para cá fez toda a diferença para entender essas coisas um pouquinho melhor. Tá, o que mais? Se o vetor está localizado no plano, ele apresenta projeções segundo os eixos x' e y'. Vamos considerar, por exemplo, o vetor V localizado no plano, tá? As componentes de V correspondem às suas projeções. Tá bom, mais alguma coisa? Sendo alfa o ângulo que o vetor faz com o semi-eixo positivo dos x. Então, e o módulo de V é dado por isso daqui, as componentes seriam Vx e Vy. Tá. Bom, de novo o raciocínio é o mesmo, né? Para fazer a projeção aqui no eixo y, então a gente vai considerar o ponto final aqui. Faz uma projeção ortogonal deste ponto no eixo y, que vocês já sabem como é que vai funcionar, né? Uma reta que vai passar por esse ponto e que vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo y aqui. Então esse ponto em comum entre essa reta imaginária que a gente tá vendo aí e o eixo y vai ser justamente o final desse vetor. E o início vai ser aqui no zero, né? 0, 0. Enfim, basicamente isso. Nada de mais, nada de menos. De novo, para calcular isso aqui, a gente teria que o nosso seno do alfa seria igual ao cateto oposto, que ele está chamando de Vy, dividido pela hipotenusa, que seria o V para a gente, né? Então, muito de boa, muito tranquilo. Eu fico muito feliz de que alguma coisa esteja mostrando resultado, né? Que a gente esteja vendo resultado em algum lugar. Os conteúdos estudados na matemática. Tá, agora o que a gente tem? O produto do módulo do vetor pelo cosseno do ângulo que o vetor faz com o eixo. Com o eixo nos dá apenas o valor algébrico da projeção. Isso é o módulo lá, sim. Consideremos, por exemplo, o vetor V da figura a seguir. As suas projeções correspondem. Tá, ele faz um ângulo de 60 graus com o eixo X e 150 com o eixo Y aqui. Tá. Tu quer calcular as projeções dele no eixo X e no Y? É isso? Imagino eu. O módulo do Vx Tá bom, então a gente vai fazer isso e depois dar uma olhada ali na resposta. Tá bom, então para o x aqui eu vou ter cosseno de 60 graus, né? Vou botar exemplo aqui. Isso vai ser igual ao cateto oposto, que ele está chamando de Vx, né? No meu me quebra não poder botar pequenininho, cara. Pior que eu não sei colocar pequenininho. Ele não vai assim. Seria bom descobrir, né? Seria bom.
Subscrito, não sei como é que é o nome da coisa, como é que bota a letra pequena embaixo. Olha só, a miséria mesmo. Não saber do básico, cara, é muito triste. Vou vir aqui e vamos escrever então. Como escrever letra na parte de baixo, cara. Parte de baixo, que seria o oposto. Sei lá, o oposto é ruim, mas vamos lá. A colocar. Aí, colocar o 2 como expoente. Vamos ver se ele sabe. Uma das grandes dificuldades é o subscrito. Ah, eu não disse que era no Obsidian. Minha nossa, cara. No Obsidian. Tá, a forma que você escreve o subscrito depende de como as configurações... Ah, legal, depende sim, mas vamos lá. Usando a sintaxe padrão. Ah, é o tio? Sério? Por padrão, a maioria das versões do Obsidian já vem com essa função ativada. Tá bom, se é só isso então. Então tô feliz, vamos tentar. Não, pera lá, eu fiz errado. Não é. Não é. E se eu botar, sei lá, um número, não vai. Então esquece, então enfia no centro, bem no centro mesmo, que fica bem guardadinho. Vx, vai desse jeito. Então o cosseno de 60 graus é o cateto oposto, que é o nosso Vx, dividido pela hipotenusa, que vai ser simplesmente o V, que é o vetor e tudo mais, ou o módulo no caso, né? Então o meu Vx em módulo vai ser o V vezes cosseno de 60. Depois eu descubro como fazer isso, né? Vx aqui vem a ser o módulo do V vezes a raiz quadrada. Ai, minha nossa. Não, mas o cosseno de 60 é 1/2. Bom, pelo menos isso. Tá bom, então é V sobre 2. Agora para o VY, então a gente vai ter que vai ser igual ao V vezes o seno de 60 graus. XY não, meu garoto. Ô jovem, pra que vir errar aqui, né, cara? Se é pra errar, tem que errar escondido e não em público, cara. Não gravar e mostrar pros outros. Então aqui a gente vai ficar com V vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Muito bem. Seria mais ou menos por aí a coisa. Vamos dar uma olhada se a resposta está certa. A gente tem o módulo do V que eu nem vi, cara. Ele disse que o módulo é 10. Beleza, então a gente só substitui valor e vai ter que o Vx é igual a 10 dividido por 2, que dá 5. E o nosso Vy aqui, aí compensa copiar isso aqui, né? Compensa muito. Seria 10 dividido por 2 também, que vai ser 5. Só que nesse caso vai ser 5 vezes essa raiz quadrada do 3. Só isso mesmo. 5 raiz de 3. Menos 5 raiz de 3. Pera lá. Tá, mas... é que ele tá dizendo, tá informando os ângulos aqui. Eu tenho que considerar ainda isso, né? Então o ângulo do vetor
ou da projeção dele com... Projeção não, desse prolongamento aqui com o eixo Y é 150 graus. Que legal. Que bacana. Muito bom, né? Muito bom. Mas é mesmo? Produto do módulo de um vetor pelo cosseno do ângulo que faz com o eixo da... Nos dá apenas, tá? O exemplo, o vetor V da figura e suas projeções. Cara, peraí, deixa eu só desativar aqui, porque tem coisas assim que a minha cabeça ela é muito limitada. Ela não vai, não funciona direito. Ela olha um desenho e não sei, ela não entende. O vetor é só esse pedaço aqui. Aí eu teria que considerar então a projeção dele seria só um pedacinho pequenininho aqui, né? Então, é só esse, realmente é só um cantinho bem pequeno. E esse resto desse desenho foi só para prolongar as coisas ali, para ficar fácil. Então, ele só traçou uma reta aqui, certo, que tem a mesma direção do vetor, para auxílio. Então eu não posso considerar todo esse pedaço, é só um pedacinho. Legal. Então é só esse cantinho aqui, muito pequeno e muito bonito, que faz um ângulo de 60 com eixo X. Agora, por que 150? Por que eu consideraria 150? Essa é uma pergunta bem sincera. Eu estou no segundo quadrante, tá? Isso é importante. Isso realmente é interessante e importante. Ok, a projeção no X começa aqui e vem até esse pedaço. Olha, eu não sei, cara. Tem coisas que demoram um pouco a entrar na minha cabeça. Eu realmente não sei explicar o porquê que eu olho para um negócio que todo mundo entende, todo mundo acha fácil, e às vezes eu passo uma semana na volta daquele assunto. Eu tenho que assistir aula, eu tenho que procurar por questão resolvida, eu tenho que pegar a lista com os exercícios mais fáceis possíveis para começar, e chega no final da semana inteira de estudo só na volta de uma porcaria simples, e eu saio dali quase com as mesmas dúvidas que eu entrei. Eu não entendo por que isso acontece, cara. Não podia ser assim a vida. A vida não podia fazer isso com a pessoa que tenta aprender as coisas. Não é? Tinha que fazer isso com, sei lá, com quem. Falar, não tem interesse, não, eu vou ler só um pedacinho aqui só. Essa pessoa tinha que ter dificuldade, não a pessoa que fica estudando as coisas. Por que 150 aqui, meu bem? Por que indicar desse jeito? É uma coisa que a gente tem que descobrir. Não dá pra avançar sem saber isso aqui. O módulo do VY é o módulo do V vezes o cosseno do beta. Tá. Ele considerou alfa lá. 60 graus para ele é alfa. É o alfa. Que legal. E aqui ele considerou do beta. Cosseno do beta. Cara, não pode, cara. É uma questão tão estúpida, cara. Por que eu travo numa questão fácil? Por que não é nas difíceis? As difíceis tudo bem. Ninguém se importa. Todo mundo fala assim, não, beleza, é difícil mesmo, é complicado. Demora até tu entender isso daí. Tu vai demorar um tempo. Mas não é fácil, ninguém tem empatia. Essa é a palavra, né? Não existe empatia pela pessoa que não consegue entender as coisas fáceis. Nunca vai existir. E tá tudo bem, a gente convive com isso. Vamos lá, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui no
no Gemini, que seja, qualquer dica, qualquer coisa que eu não tenha entendido. Eu sei que a gente está no segundo quadrante. Eu sei que talvez isso tenha alguma importância em relação às coordenadas, em relação a como é que tu vai indicar, né, a posição do vetor e tudo mais. Não é? Provavelmente é. Por que indicar o ângulo? Tá, pera lá, calma lá. Melhor que isso. Explica. Só. Vamos lá, meu bem. Com certeza, vamos tá. Dados iniciais. A imagem nos dá as seguintes informações. O módulo do vetor é 10. O ângulo com o eixo x seria 60 graus. E o ângulo com o eixo y é 150. Medido a partir da parte positiva do eixo y no sentido horário até o vetor. Tá. Tá bom. De fato. Sentido horário. Como assim? Medido a partir da parte positiva do eixo y, cara? Se o eixo y tá aqui, exatamente aqui, é medido a partir da porcaria do vetor até chegar no eixo y em sentido horário, não é? Mas de boa, vamos ver o que a gente obtém daqui. Beleza, o que mais? Isso significa que a sombra do vetor no chão do eixo x mede 5 unidades. Até aí, todo mundo entendeu. Tá, como o vetor aponta para a direita, o valor é positivo. Projeção no eixo y, é aqui que eu tô querendo saber. Aqui está o ponto que costuma gerar dúvida. Ainda bem que tu tá dizendo. Ainda bem que tu sabe, cara. O ângulo de 150 graus é exatamente esse. A lógica é a mesma, multiplicar o módulo pelo cosseno do ângulo formado com o eixo em questão. O pulo do gato. O cosseno de 150 está no segundo quadrante, por isso ele é negativo. Por que deu negativo? Observe a seta no desenho. Ela está apontando para cima ou para baixo. Ela aponta para o sentido negativo de y, para baixo. Por isso o valor algébrico da projeção é negativo. Resumo da regra. Sempre que você quiser a projeção de um vetor em um eixo, a regra de ouro é: projeção é o módulo do vetor vezes do cosseno do ângulo entre o vetor e o eixo. O sinal de mais ou menos aparecerá naturalmente se você usar o ângulo correto em relação ao sentido positivo do eixo. Então, é só isso. Projeção do vetor, eu considero, é o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo entre ele e o eixo. Tá, mas eu queria entender essa projeção considerando o ponto inicial do vetor, projetando aqui no eixo y, o ponto final dele também projetado aqui. E aí a gente teria talvez nada bom, né? Certamente nada bom. Pera lá. São dois vetores diferentes? Não, né? Não são, não. Por que não entender o básico, cara? Por que eu não fico preso em questões complicadíssimas? Essas seriam tão boas. Por que nos meus tempos que eu estava resolvendo questões de cálculo, de equações diferenciais, que não são as coisas mais difíceis do mundo, pelo menos as coisas que eu fiz, por que eu não fiquei preso semanas naquilo? Por que aquilo lá não me fez desistir de estudar esse tipo de conteúdo? Por que eu não peguei uma questão
de um livro daqueles e fiquei assim preso nela, sem entender nada e indo para um lado e outro. Por que que é sempre uma questão simples, cara? Por que que é sempre aquela coisa mais básica? Por quê? É isso aí, minha dificuldade. Qual é a minha dificuldade? Eu tenho a porcaria do vetor, eu tenho os eixos aqui, eu só queria fazer a projeção que nem no outro lixo aqui de vetor que a gente tinha. Tá aqui o lixo do vetor, faço a projeção ortogonal dos pontos, aí eu vou ter certinho para onde é que vai. Pois é. A soma das projeções teria, dos vetores que vão ser as projeções, tem que bater com esse daqui, né? Se a gente somasse as duas, colocada teria que dar esse. Cara, assim, é muito triste, eu não sei nem o que dizer, é lamentável, cara. É muito lamentável não conseguir entender uma coisa dessas. Vamos lá, vamos em outra pessoa aqui, perguntar para outro ser humano, quem sabe ele nos entenda melhor. Por que a projeção no eixo Y é cosseno de 150, calma lá, módulo do V vezes o cosseno de 150 graus. Aí me vem ele diz que não entendeu o desenho. Vamos de novo, vamos ver se ele entendeu aqui em cima. O texto apresenta uma pequena confusão de notação, mas a ideia central é que a projeção de um vetor sobre um eixo pode ser positiva ou negativa dependendo do ângulo que ele forma com esse eixo. No exemplo, o vetor V tem módulo 10, o ângulo que ele faz com o eixo X é 60 graus e o ângulo que ele faz com o eixo Y é 150, contado a partir do eixo Y ou talvez do eixo X, dependendo da figura, mas pela fórmula usada está usando o ângulo entre... Tá, então ele não viu o gráfico, ele nem sabe o que está acontecendo. A projeção escalar de V sobre o eixo Y é tá vezes o cosseno do beta, onde o beta é o ângulo entre o V e a direção positiva do eixo Y. Se o beta é 150, ok, mas não é isso, não adianta, né? Tem coisas que não adianta perguntar. Então vamos desenhar aqui. Vamos lá. Eu tenho meu eixo X e o meu eixo Y por aqui. Eu vou escolher colocar eles mais ou menos assim, diferente do desenho que ele fez lá. Só para mim ver se a minha cabeça está funcionando direito. Então o meu V seria pequenininho, né? E essa projeção aqui eu não sei de nada, eu não sei porque eu desenho desse jeito. Eu não sei porque tem essa seta apontando para baixo aqui. Eu imaginei que fosse a projeção do coisa, mas por que que fica para baixo é outra coisa que eu queria saber. Agora eu sei. Agora eu sei por quê. Por que que tem que ter um corno para desenhar desse jeito? Eu olhei pro Y aqui e tá, é um Y e tal, e tinha o linha ali, mas nem me dei conta da notação dele, que ele usa dy linha, Y embaixo. Então, basicamente, a gente virou, né, pegou o nosso gráfico lá e deitou o bichinho. Então, esse vetor aqui, se eu distorcer as coisas, isso é primeiro quadrante, isso aqui é... Aqui o X é positivo, o Y positivo. Isso aqui é primeiro quadrante, isso aqui é segundo quadrante. Esse vetor está no terceiro quadrante. Ai, mas o que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa, cara. Quer dizer muita coisa. Muita coisa para muita gente. Tá, ele está no terceiro quadrante. Ok.
Então, enfia isso aqui no centro, né? Enfiar com força. Vamos tentar fazer o desenho dessa porcaria. Como é que pode, cara? Não pode, né? Não pode. Ai, mas tu não... Não, eu só quero conseguir entender o básico. Depois a gente deita essa porcaria dos eixos aqui, deixa inclinado. A gente faz um monte de coisa, né? Pinta de várias cores, aí vai a gosto. Mas primeiro de tudo, eu quero entender o básico aqui. Então, o meu Y estaria aqui e o meu X estaria aqui, né? Parte positiva dos dois. É tão difícil fazer uma setinha, cara. Por que que acontece isso com um miserável do meu tipo, cara? Não podia ser. Ou pelo menos podia acontecer com menos frequência, né? Tá. Terceiro quadrante, então, a parte mais próxima do X. Mais próxima do X é a bundinha dele, é o começo, né? E aí é isso aí, a ponta dele está mais longe do eixo X, mas está apontando para o eixo Y. Então aqui seria a bunda dele e aqui seria a ponta, tá? Então se a gente fizer um desenho deste vetor, é uma maravilha, não? É uma maravilha o pobre tentar entender as coisas da vida. Maravilhoso. Beleza, então seria mais ou menos desse jeito aqui. Aí, cara, ok. Aí a gente tem que pegar ainda e fazer uma reta auxiliar aqui que passa por que tem a mesma direção desse vetor lixo aqui, né? Então seria essa. Então aqui mais ou menos assim, para mim tentar entender alguma coisa. Então aqui é 60 graus, que na verdade é isso, 60 graus. Então a gente está buscando por esse cateto aqui, né? Deixa eu só arrumar as coisas. Seria esse daqui. Aí ele diz que agora faz sentido o negócio aqui no sentido horário, né? Faz 150 graus então. Projeção do vetor é com a parte que vai ficando mais maiorzinho do coisa aqui. Então seria esse ângulo vindo dali pra cá. Não é? 150. Beleza, beleza. Tá bom. Se a gente for considerar que esse vetor aqui que eu ainda fiz, e olha que a projeção dele vai ser só esse pedaço até aqui assim, né? Então seria a soma dos dois vetores, que um começa aqui, vai ser esse, minha nossa, que desenho bonito, hein? Maravilhoso, eu diria. Maravilhoso. Tá, no eixo X seria isso daqui, e no eixo Y a projeção dele viria daqui até aqui embaixo. Não é mesmo? Isso que deve ser aquelas coisas mais básicas, assim, as coisas mais simples que deve ter dos assuntos de matemática que eu não vi ou que eu não lembro, né? Essa é uma coisa que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas isso era tão simples, qualquer um sabe, cara. Como é que tu teve dificuldade com isso? Pois bem, nem eu não sei. Então a projeção dele seria essa daqui. Ok. Eu tô tentando me organizar. Se ele faz um ângulo de 150, então aqui é 30. Aqui é 30 graus, para dar os 180, né? Aparentemente, da soma desses dois.
Então, bom, cosseno de 60 eu obtenho essa projeção. E aí, cosseno de 30, eu obtenho essa, né? Que seria o cateto, seria esse cateto pequenininho ali. Deixa eu só juntar as coisas aqui. Esse é o nosso vetor. Essa aqui, vamos trocar as cores. Seria a projeção dele no eixo Y, se eu arrastar ela e colar aqui junto com ele, tá? Colar a bundinha aqui junto. E essa outra projeção seria no eixo X. Tá. Então, como eu arrastei e não mudei nada, assim, não distorci nada, esse ângulo aqui em cima é 60 graus, esse ângulo aqui é 30 graus e esse outro a gente sabe que é 90 porque, de novo, é os eixos X e Y, né? Eles são ortogonais, então aqui é garantido que é 90 graus. Portanto, para mim encontrar o valor aqui dessa projeção, eu posso fazer o cosseno de 30 graus aqui, que seria o cateto adjacente a esse ângulo, dividido pela hipotenusa que está aqui, né? Que é o nosso V. E aqui seria o nosso VY e tudo mais. Tá. Como aqui a gente tem que a cabecinha do vetor está apontando para baixo, então o nosso VY ele aponta para baixo aqui. Então o valor aqui para dar o sentido dele, né, seria negativo. Eu acho que é mais ou menos. Eu acho que tá começando a ficar mais fácil de eu entender essa coisa. Mas beleza. Cosseno de 30, então, a gente pode dizer que é VY vezes o V. A IA, ela até que dá uma mão, né, cara? Ela dá uma ajudinha pra gente ter um destino. Mas eu não tinha percebido que ele tinha invertido aqui os eixos, né? Que aqui era a parte positiva do Y e tudo mais. E até agora eu não sei porque ele fez isso, cara. Eu não sei te dizer. Ai, mas é porque é pra acostumar a pessoa. Certo. Matemática antigamente era bem melhor, né? As pessoas entendiam mais das coisas. Hoje em dia muda um pouquinho a figura, já não sabe fazer, já não entende nada, né? Se não tem nem explicação também, o que adianta, né, cara? Vamos lá. Então, cosseno de 30 graus, mas não é 30 graus, bem dizer, porque o ângulo eu deveria considerar começando no zero aqui, vem pra cá e tal, certo? Não sei, não vou discutir ângulo agora. É a última coisa que eu quero saber disso daí, por enquanto. Depois eu vejo isso daqui. Certamente é bom saber que a gente... Quando tu acha que tu tá indo bem, que tu entendeu alguma coisa, é bom que venha esse tipo de questão e te arrebente no meio. Te mostre, olha, tu não entendeu nem o básico. Tu não é capaz de responder uma pergunta que uma criança conseguia responder. É isso, esse é tu. E é bom saber disso, né? A gente fica feliz por saber que não é capaz de fazer o básico mesmo. Muito reconfortante. Então aqui vai ser o meu VY dividido pelo V. Então o VY vai ser o nosso V vezes esse cosseno de 30 aí. Então ficaria 10 dividido por 2, que dá 5, mas é o menos 5 aqui. Porque o nosso Vzinho ele aponta para baixo, né? E para indicar o sentido da coisa, a gente bota um menos. Não é assim, eu sei que tu deve conseguir olhar para os ângulos e fazer considerações, mas assim, ó, no meu caso, aqui é o limite. E esse menos 5 raiz de 3.
E tá errado, tudo que eu achei que eu tinha feito foi pro lixo, não vale nada. Ótimo, que maravilhoso. Então é isso aí, pessoal, a vida segue. O que a gente vai fazer? Não sei. Sei lá, tem que ver outra coisa pra fazer da minha vida, quem sabe. Seria bom resetar e, sei lá, do nada descobrir que eu sou rico e que todo esse tempo foi só um treinamento, né, para me acostumar com a pobreza primeiro e depois valorizar o dinheiro e as pessoas e tudo mais. E aí todo mundo chega e fala assim: olha, tu é rico, cara, que maravilha, nunca mais vai precisar trabalhar, não vai precisar fazer nada. Mas agora tu é humilde, olha que maravilhoso. Passou uma vida inteira na pobreza e agora tu sabe dar valor ao dinheiro e valor às pessoas. Que lindo, né? Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então a gente tem que seguir estudando, infelizmente. E não entender o básico é uma coisa muito nojenta mesmo. Que miséria que eu posso ter na minha vida agora, cara. Eu só posso considerar, então, aplicar a equação. Então só faz o que foi dito. A projeção de um vetor num eixo é o ângulo que esse vetor faz. É o cosseno, é o módulo. Minha nossa. A medida, o módulo do valor da projeção que um vetor faz em um dos eixos aí que seja, é o módulo desse vetor vezes o cosseno do ângulo entre o vetor e o eixo. Se a gente lembrar disso, nunca erra, né? Então, nosso VY, eu vou ter que revisar isso e vou gastar muito tempo. Eu sei disso, eu já sei que eu vou perder uma semana na volta desse assunto pequeno que todo mundo já sabe fazer. Que maravilhoso, cara. Uma semana jogada fora. Então vamos lá. VY igual ao módulo do V vezes o cosseno do ângulo entre o V e o eixo, que é justamente 150 graus, então, esse ângulo aí. Legal, que bom. E aí o que eu faço com essa bela informação? Maravilhosa, né? Excelente, isso aqui ajuda muito a gente. A gente vai ter o nosso VY igual a 10, que multiplica esse cosseno de 150. Pelo menos isso a gente é capaz de fazer, né? Pelo menos isso a gente sabe. Então, pega nosso ciclo trigonométrico, círculo, sei lá como é que tu vai chamar isso aqui. Hoje em dia acho que no momento pouco me interessa o nome disso. Então a gente vai considerar o quê? 150 graus daria mais ou menos por aqui assim. Então vou pegar um ponto simétrico a esse no primeiro quadrante, mais ou menos aqui. Então a gente vai traçar uma reta aqui, outra aqui. Simetria é uma coisa maravilhosa, né? Então a gente vai ter essa mesma abertura aqui nos dois. Se para 180 falta 30, é porque aqui é 30 graus e aqui do outro lado também é 30. Tá, mas o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o nosso cosseno de 150 vai ser menos o valor do cosseno de 30, tá? Se aqui fosse menos 0,7, o cosseno de 30 seria 0,7. Então é só trocar o sinal e acabou. Então a gente pode escrever menos cosseno de 30 aqui, que não vai ter problema nenhum. Então nosso VY, né, o módulo dessa jossa aí, vai ser menos o 10, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, aqui vira 5 e esse 2 vai embora. Então temos menos 5 raiz de 3. É só aplicar a regra, né? É só aplicar a regra e tudo acaba bem. Que ótimo. Que desenho maravilhoso. Que coisa magnífica ser lembrado que o cara não consegue responder uma coisa que foi feito para uma criança responder.
Não foi feito para uma criança tentar responder, não, foi feito para ela responder, não foi para como é que é, não foi para testar se ela entendeu alguma coisa, não, foi para ela compreender, não é uma coisa desenvolvido, né, questões difíceis para testar se tu entendeu o conteúdo, não, isso aqui não é isso. E mesmo assim, olha o tempo que eu perdi na volta de uma coisa desse tipo, cara. Me dá vontade de tirar uma foto disso daqui e botar num quadro. Até o momento de eu entender, daí quando eu entendi, eu arranco o quadro da parede e jogo fora. Quando eu disse assim, não, beleza, eu compreendi perfeitamente por que foi feito assim, e como é que funciona e tudo mais. Aí eu atiro fora. Mas até lá podia ficar, né? Pois bem, vamos pegar e vamos seguir lendo, né, cara? É importante a leitura. Suponhamos a seguir que desejamos determinar as projeções da resultante de 4 vetores. Lembrando a soma vetorial, sabemos que a resultante vai ser a soma deles todos, né? A componente dr relativa ao eixo x, representada na figura, será igual à soma algébrica das componentes V1, relativas ao eixo x, linha x, enquanto as componentes dr relativa ao eixo y, linha y, será igual à soma algébrica das... Tá bom. Então, tu quer dizer que eu vou somar, né, as componentes em x aqui dos vetores, depois somar as componentes em y separado, e aí eu teria as 2 projeções, basicamente. Então, representando por Rx e Ry os componentes do R, tá? Caramba, é muita coisa. Então a gente teria isso daqui, um somatório. Tá ótimo, aparentemente não é para ser um grande problema. Então vamos ver. Produto escalar. Eu não sei, isso que eu não gosto nisso daqui. Eu sei que isso aqui é só uma revisão, mas pô, faltam uns exercíciozinhos no meio dessa explicação toda. E um dos motivos que me levou a não querer olhar mais esse livro aqui foi justamente por isso, porque é apresentado um monte de coisas da parte teórica e depois tu tem uma lista de exercício bem longe, bem distante daquele conteúdo ali. Pelo menos nesse livro aqui que eu vi. Então isso não me agradou, cara, porque eu prefiro ver um pouquinho de teoria, faz umas questões. Ver mais um pouquinho, faz outras questões. Ali no meio pra gente fixar bem o que foi dito. Mas isso daqui não, mostra um pouco das coisas e só segue em frente. Por exemplo, aqui ó, mostrou essa parte, podia vir uns 2 exercícios logo abaixo disso daqui pra gente fazer e realmente entender isso daqui e tudo mais. Mas não é o caso. Tá, produto escalar de 2 vetores não nulos é um número real igual ao produto dos módulos desses vetores pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Para representar tal produto, usamos a notação V1 vezes V2. Tá, é um número real igual ao produto dos módulos deles pelo cosseno do ângulo. Beleza, não é para ser tão complicado. Aqui eu não tenho como representar os vetores, eu vou deixar assim. Já estou fazendo demais por esse livro. O cosseno do ângulo x, eu nem vou me dar o trabalho de botar um alfa nisso daqui. Com todo respeito. Tá, a partir do conceito estabelecido, vamos analisar as seguintes situações. Se o alfa é um ângulo agudo, teremos... Isso aí pouco importa, o sinal a gente vai chegar no final lá, mas enfim. Ângulo menor do que 90 graus, o produto vai ser os módulos ali que vai dar um número positivo e o cosseno vai ser maior do que zero, então vai ser, o final da coisa vai ser maior que zero. Que bacana. Se o alfa é um ângulo obtuso,
Tá bom. Maior que 90, né? Ok. Mas menor do que 180, eu imagino. Deve descer. Tá, então o produto vai ser menor que zero. E pro alfa igual a zero, o que será que a gente vai ter? Vai ser simplesmente o produto dos dois, né? Somaria. Não, somaria não. Vai ser só a multiplicação desses, tá? O alfa igual a 90 é zero, acabou, não tem nem o que ver. Exercícios, olha que maravilhoso. Chegamos nos exercícios, cara. O que caracteriza uma grandeza escalar? Duas coisas, né? Módulo e unidade, né? É um número e uma unidade, acredito eu. Eu gosto de responder perguntas, cara. É a parte mais feliz que eu tenho aqui. Vamos botar assim: um número e uma unidade. Unidade de medida. E se não for? Se não for, aí a gente descobre o que vai ser daí. Não é mesmo? Vamos lá. Cadê a porcaria? Um número e... Eu não acredito que eu bati a resposta certinho no gabarito. Não pode ser verdade, cara. É isso mesmo? Pra mim essa resposta, de novo, é muito bobinha. Eu só respondi porque é aquela coisa, né? Do cara escrever alguma coisa. Tu não tem certeza, escreve alguma coisa. Ah, mas o que tu esperava? 4 linhas de definição do que é uma unidade, do que é uma grandeza escalar. 4 linhas é o que eu esperava. E é isso aí. Número e unidade de medida. Muito bem. Ai, agora já tá reclamando de tudo. Pois bem, quem sabe? É final de relacionamento, não vamos esquecer. Olha só, página 45. Final de relacionamento é assim, né, cara? Sempre um problema atrás do outro. Tá. O que caracteriza uma grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido. É isso aí. E se não for... Ah, falta uma vírgula aqui. E se não for, paciência. Ai, tinha que tirar do lugar. É, mesma porcaria também, direto e reto, né, cara? Vamos a 52 então. Como podemos diminuir o módulo da resultante de dois vetores de direções diferentes que concorrem no mesmo ponto? Vamos lá. Vamos pensar. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Isso é um ponto para ti. Isso é um ponto para mim. Tá bom, vetores. Vamos dizer que eles sejam opostos aqui. Então estariam mais ou menos assim, né? Concorrem no mesmo ponto, deve ser eles iniciam no mesmo ponto. Então a resultante disso daqui vai ser uma coisa pequenininha, né, cara? Vamos dizer que aqui seja menos 5 e esse daqui seja 6, por exemplo. Então, somando os módulos dessa coisa, a gente vai ficar com um vetor que tem módulo 1, né? A resultante vai ser igual a 1 em módulo. Aí, o que acontece? Se eu diminuísse o ângulo entre eles, não sei. Vamos botar outro ponto aqui, vamos botar outro vetor aqui. Aqui pra gente pegar a resultante no eixo X, né? Eu acho que a gente já não pegaria o valor completo desse para subtrair do valor completo do outro. Tá, mas o que eu ia obter da subtração de um pelo outro? É isso que eu tô me perguntando.
Pera lá. Tem esse vetor miserável aqui. E tem esse outro vetor miserável. Tá, se eu... Como é que pra fazer a subtração deles... Pera lá. Como podemos diminuir o módulo da resultante de dois vetores de direções diferentes que concorrem no mesmo ponto? Módulo da resultante. Bom, no caso aqui a resultante eu somaria as coordenadas no eixo x e as coordenadas no eixo y, né? Para obter o meu vetor resultante. Então no caso aqui, se fosse... Vamos lá, continua sendo os mesmos vetores, né? Menos 5 e 6. Então aqui o módulo disso, aqui não vai poder ser o valor 6 completo. Vamos dizer que aqui, com essa inclinaçãozinha que eu dei aqui, virou 4 esse pedaço. E esse outro aqui no eixo x era 5, virou 2. Era menos 5, é menos 2 aqui no caso. Então a resultante no x, neste caso aqui, nosso, né, vai ser 2. Faz sentido? Então essa resultante é maior do que essa inicial. Então se a gente aumentar mais o ângulo entre os vetores, quanto mais a gente aumenta, mais diminui o valor da resultante. Nos eixos, eu acredito. Eu acho que é isso, eu imagino, né? Porque eu já descobri que eu já não sei nada, infelizmente. Então aumentando o ângulo. Ô, miséria. Só sei que nada saberei. Não sei nada agora e no futuro também não. Vou ver se eu escrevi mais ou menos certo. Aumentando o ângulo entre eles. Parabéns pra ti. Deixa por aí que eu não quero ver o resto também, pra não me estressar mais. Vamos a 53. Como podemos diferenciar uma grandeza escalar de outra vetorial? Porque a grandeza escalar só tem um módulo e uma unidade de medida, e grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Tá. Grandeza vetorial possui direção e sentido, e a nossa grandeza escalar só tem um módulo e uma unidade de medida. Essas são as informações que ela carrega. Não sei como é que ele vai responder, vamos ver. Eu já perdi a vontade de saber. Na grandeza escalar basta Calma lá. Na grandeza escalar basta um número e uma unidade de medida para que ela fique perfeitamente definida. Isso. Enquanto na vetorial necessitam também dar direção e o sentido. É verdade, é por aí, é mais ou menos isso. A vetorial carrega mais informações do que a grandeza escalar. Muito bem. 54. Diga se a afirmativa a seguir é falsa ou verdadeira e justifique. Mas eu não sei se eu consigo justificar. Sendo bem sincero, nem se eu tentasse, eu acho que eu não ia conseguir. Mas vamos lá. Uma grandeza como o deslocamento não pode ser definida através de um simples número. O deslocamento é vetor, né? Precisa de um módulo, uma direção e sentido. Tu precisa dizer se está se deslocando para a direita, para cima, para baixo, não sei para onde. Então não basta dizer que vai se deslocar 10 metros, mas vai se deslocar 10 metros para onde, né? Então é a grandeza vetorial. Então a primeira é falsa, né?
Ah, não, pera lá. Uma grandeza não pode ser definida através de um número. É sim, tá. É verdadeira, porque é grandeza vetorial. Então, realmente, não pode ser definida apenas por um número. Cadê você? É verdadeira. Para definirmos o deslocamento é também necessário mencionar a direção e o sentido. Tá. É fato. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Um automóvel percorre 5 quilômetros para o norte e depois 3 quilômetros para o nordeste. Represente graficamente esse deslocamento. Olha, eu não sei o que é nordeste. Sendo bem sincero, não sei. Nordeste, sei lá, ou é relação a leste aqui. Então seria uma coisa assim. 5 quilômetros para o norte, depois... pera lá. 5 para o norte, 3 para nordeste. Eu vou pesquisar, porque coisas que o cara não sabe. Tá. Deslocamento para nordeste, matemática. Tem que especificar, né, cara? O deslocamento para o nordeste em matemática é tratado como uma grandeza vetorial 45 graus entre o norte e o leste, frequentemente resolvida usando o teorema de Pitágoras. Tá. Para encontrar a distância entre dois pontos, cálculo vetorial. Tá, então ele está subindo e está indo pro leste. Eu suspeitava. Então seria mais ou menos então isso, né? Subiu. Então o deslocamento, se fosse indicar como vetor, vai ser a soma desses vetorizinhos, seria mais ou menos isso daqui. Isso, seria exatamente isso dali que eu fiz. Aquele é o deslocamento real. O resto é aproximação. Então subiu para o norte, nordeste, imagino eu que é por aí. Então se a gente olhar, é 5 para um e 3 para o outro. Tá. É um cor interessante, mas não serve. Aqui tá melhor. Ele não pediu a distância, ele pediu para representar, né? Graficamente, sei lá. Não quis que calculasse, imagino eu. Eu acho que é por aí, eu não sei, cara. Hoje eu descobri que eu não sei de nada. Eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu descobri que realmente... peraí, perdão. Perdi alguma coisa aqui? Vou tirar o zoom. 54, 56. Eu perdi alguma coisa, seriamente. Ah, mas ele botou o desenho aqui. Tá, 5 km norte, 3 km nordeste. Tá. E essa seria a distância, né, o deslocamento. Então, vetor deslocamento. Que só leva em consideração o ponto inicial e o ponto final da trajetória. Beleza, então tá aqui pelo menos o desenho. Então, tá aí eu que já ia reclamar, já tive que ficar quieto aqui. Mas não tá numa organização boa. Já vou dizer isso também. Não tá bom. Peraí, só um pouquinho. 54, 55. Será que eu pulei essa questão na lista? Eu pulei a 55 completamente, cara. Olha só o garoto reclamando e ele fazendo as coisas erradas, cara. Minha nossa. Você é um miserável mesmo, hein? Essa ali não era a que eu devia fazer. Eu devia fazer essa aqui primeiro. Tá vendo, cara? Quando tu pega implicância com o livro, daí é daqui pra pior. Comete injustiças, né?
Diga quais das grandezas são escalares e quais são vetoriais. Peso. Bom, vamos pensar. 1 quilograma é escalar. Por quê? Porque a gente precisa do módulo e uma unidade de medida. Por exemplo, 1 quilograma já serve. Não precisa dizer que é a direção nem o sentido disso daqui. Não. É 1 quilograma. Só isso. Então, letra B. Tem que olhar, né? O garoto tem tanta certeza das coisas que nem olha a resposta mais. Vetorial. Peso. Peso. Ah, não é massa. Peso é uma força. Força, garoto. E força na física é um vetor. E tu confundiu com massa. Não é do dia a dia, meu jovem. Vamos lá. Peso. A gente teria como exemplo 10 newtons. É um vetor, não é? 10 newtons, tá certo, é um peso, né? Massa vezes aceleração. Aham. Então, é isso. Peso é vetor, então é grandeza vetorial. Muito bem, a força, peso. E o garoto esqueceu o básico, né? Pois é. Letra B, volume. Tá, volume é escalar. Volume, sei lá, 3 metros cúbicos. Só isso aqui já é o suficiente para indicar o que é, né? Então, escalar. Ou melhor, só bastam essas duas informações para definir, né? Isso daqui, não precisa de mais nada extra de informação. Aí a gente vai olhar o gabarito e ele botou escalar mesmo. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pro lado, cara. Isso aí. Então acertamos uma, primeira de hoje. Letra C, o que tu tem pra mim? Deslocamento. Deslocamento a gente viu na questão anterior, né? Vetorial. Porque é um vetor mesmo, cara. Eu vou dizer, vou me deslocar 10 metros, mas pra onde? Qual a direção? Qual o sentido desse deslocamento? Então, acabou por aí. Letra D, né? Depois dessa vetorial aí. Deixa eu vir pra cá. Colabora, carinha. E na D a gente teria o que? Velocidade. Velocidade também. Está se deslocando a 20 metros por segundo. Mas 20 metros por segundo para onde? Né? Então não é vetorial mesmo. Cadê a jossa da coisa? Tá aí. A letra E. Muito bem. A distância. Bom, distância, sei lá, 10 metros. Nesse caso aqui é o suficiente, né? Pra gente descrever essa grandeza, não precisa de mais nada. Não precisa dizer 10 metros pra onde, não. 10 metros, essa é a distância. Então, escalar. Eu gostaria que fosse, na verdade, nem sei se é, mas eu gostaria. O cara já perdeu tudo, né? Toda a esperança que ele tinha já foi embora. Mas é escalar mesmo. Eu tava feliz, até hoje eu tava feliz, cara, que eu tinha entendido alguma coisa, mas esse último vídeo aqui me mostrou que eu tô longe de compreender o básico. E a temperatura a gente também viu, ele usou como exemplo, se eu não me engano, né? Por exemplo, 5 graus Celsius. Isso é o suficiente pra gente indicar uma temperatura, não precisa de mais nada. Então é escalar. É só isso por enquanto? É, por enquanto é. E a outra questão a gente já fez, né? Ó, telinha, ô travadinha boa essa, hein? Que gostoso uma travadinha dessa. Nossa, que agradável, hein?
Ele me jogou em qual página já? Me jogou nas questões e saiu do gabarito. Que bom. Se bem que isso aqui, né, o Obsidian, pra ele ler de tudo, né, cara, vai ter que ter algum problema. Pera lá, nós só temos... Na verdade, nós temos um problema aqui. Ele travou nas páginas. Ai, cara, por que, né? Um defeito atrás do outro, sempre assim. Aí ele não consegue carregar as coisas. Então por que tu me atirou longe das respostas, cara, se tu não é capaz de carregar as páginas rápido? Competência em pessoa. Tá, meu benzinho, faça o favor de deixar eu aumentar a coisa aqui. Obrigado. Tá, a próxima questão a gente fez, que seria então a 56, se eu não tivesse pulado, né? Pois é. Eu nem me dei conta, cara, que eu pulei isso aqui completamente. Mas enfim, 56 a gente fez, a 57. Dois vetores A e B fazem entre si um ângulo de 60 graus e possuem módulos respectivamente iguais a 50 e 30 metros. Então, 57, vamos lá. Vamos ver o ângulo X, 60 graus, né? Foi o que ele disse. O V1, o módulo dele é 50 metros e o do V2 é 30. Isso. Escreve duas vezes a mesma coisa. Muito bem. Determine um terceiro vetor C, tal que somado aos vetores A e B, resulte em uma soma igual a zero. Construa um diagrama e forneça o módulo DC. Tá, beleza. Primeiro, então, a gente tem que saber qual que seria a soma desses dois vetores aqui, né? Que formam um ângulo de 60 graus entre si. Eu imagino que essa soma a gente está considerando o eixo X, né? As coordenadas dessa jossa. A gente viu como é que era lá antes no livro. Peraí, deixa eu voltar pro livro ali. Porque ele apresentou isso pra gente. Cadê o início? Produto escalar. Não, isso aqui é produto escalar. Ai, ai. Caramba, quanta coisa divertida ainda tem, né? Olha só. Respostas das questões, até chegar na 72. Ei, que legal. Como eu tô animado. Ei, que bom. Ai, mas foi bom ter pego esse livro aqui. Porque, primeiro que ele me lembrou que eu não sei o básico. Então, já foi uma boa recordação. Isso eu não vou esquecer. Eu garanto que eu não vou esquecer. E segundo que ele tem problemas. Então, quando a gente pegar um livro um pouquinho melhor do que esse, né? Com o gabarito certinho, sem muito erro ali, a gente vai agradecer muito. Então tá. Tô tão alegre, cara. Dois vetores da IV fazem entre si um ângulo de 60. Possuem módulos respectivamente iguais a 50 e 30 metros. Determine um terceiro vetor. Então a gente tem que desenhar essa jossa aí, tá? Aparentemente a gente vai ter que pegar então. Eu vou considerar o meu primeiro vetor aqui, mais ou menos por aqui assim. O segundo faz um ângulo de 60, vai estar por aqui. Então a gente usaria a regra do paralelogramo para a gente então fazer essa soma, né? Na verdade a soma a gente sabe fazer, é a lei dos cossenos, mas enfim, vamos fazer o desenho aqui, considerando um paralelogramo, que eu tenho uma dificuldade infinita de falar o básico, né? Coisa, tá. Então a resultante da soma desses dois primeiros vetores seria algo desse tipo aqui. Deixa eu arrumar você. Seria essa coisinha. E aí, para a gente obter um vetor que a gente somasse a esse daqui e desse zero,
este vetor ele teria que ser uma coisa desse tipo, né? Teria que ter as coordenadas assim, que daí a soma da coordenada y com a do vetor resultante dos dois primeiros com essa daqui daria 0 e a do x também daria 0. Então teria que ser acho que uma coisa desse tipo. Muito bem. Então o módulo disso daqui, né? Que acho que é o que ele quer que a gente determine primeiro. Então eu vou chamar isso de R. Seria a resultante ali da soma dos dois primeiros. Bom, a gente sabe que esse nosso R vai ser... deixa eu arrumar aqui. Igual a raiz quadrada, né? É o básico. Se bem que eu vou escrever o R ao quadrado aqui, só para não precisar escrever a raiz por enquanto, tá? Então eu vou deixar assim. Esse é o módulo do vetor resultante. Então vai ser o quadrado do V1 mais o quadrado do módulo do V2. Então 50 ao quadrado, pô, é 5, vai dar 25. 10 ao quadrado dá 100, mais, aqui vai dar 9, vezes 100 que dá 900, mais 2 vezes aí o produto desses dois aqui. Cara, você... 3 vezes 5 dá 15. Concordamos com isso, né? E aqui vai ficar daí 10 vezes 10 que dá 100. Então vai ser 15 e bota 2 zeros. Só que o que acontece? Isso aqui é vezes ainda o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é 60 graus. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosseno de 60 graus é 1/2. Portanto, esse 2 aqui vai embora. Então a gente ficou com isso daqui por enquanto. Deixa eu só copiar essa coisa. Aparentemente é fácil. Aparentemente é muito bonito, né? Tá. Então a gente ficou com 4.900, que seja. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo 49 vezes 100. Como eu odeio isso, cara, dele usar o asterisco como uma funçãozinha para deixar, né, a letra deitadinha pro lado ali. Bom, aqui se eu tirar a raiz quadrada em ambos os lados, né, calcular ela, a gente vai ficar com o nosso R igual a 7 vezes o 10, que vai dar 70. Tá, então o vetor que a gente precisa, o vetor C, o módulo dele, né, tem que ser 70. Tem que ser... O módulo tem que ser 70. Mas o sentido teria que ser o sentido contrário àquele outro vetor. Ai, para indicar direção e sentido é complicado, mas enfim. Tá, vamos ver o que o gabarito tem a dizer. Primeiro vamos olhar para a questão. Determine o terceiro vetor C. Tá, beleza, a gente sabe, construa o diagrama e forneça o módulo do C. Tá, o módulo é 70 e o diagrama a gente fez aqui, né? O C tem que ser oposto, então, ao nosso R ali, que é o resultante. Então ele estaria apontando para baixo aqui e tudo mais. Enquanto o nosso R aponta para cá. Olha que coisa legal. Vamos ver se a gente chegou perto da resposta. Que programinha chato, hein? Que coisinha mal feita, cara. É tu que não sabe usar, é tu que não sabe usar. É verdade, eu esqueço disso. Tem a minha incompetência também. Tá, ele representou o C assim porque ele é especial. Porque ele é especial e tá tudo bem. A gente aceita desse jeito. Mas montar aqui para calcular, a gente fez do mesmo jeito dele, né? E ele disse que o módulo do C tem que ser 70 metros. Em módulo, né? Foi a mesma coisa que a gente fez.
Eu só esqueci de botar um metro aqui. E só esqueci de botar um metro aqui também. São umas coisinhas, né? Coisinhas poucas assim que a gente esquece. Tá, a gente fez mais essa, acabou, nunca mais tocaremos nela. 58 então. Mostre como você poderia adicionar 2 deslocamentos de 3 e 5 metros para obter um deslocamento de 8. De 2 e de 7. Calma lá. Como você poderia adicionar 2 deslocamentos de 3 e 5 para obter um deslocamento de 8? Tá, eu entendi. Não vamos esquecer que deslocamento envolve módulo, direção e sentido, não é? Tá bom? Então não vamos esquecer disso. Então, para mim obter 8, que seria a letra A, né? Eu vou considerar que os 2 deslocamentos, tanto o D5 quanto o D3, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o deslocamento 1 de 5 metros e o nosso deslocamento 2 de 3 metros aqui, eles vão ter mesma direção e mesmo sentido, então a gente somaria tudo e a resultante em módulo seria 8 metros. Tá bom? Agora, para a letra B. O que a gente tem? 2. Bom, 2 é razoável, né? 2 é razoável, é uma coisa, não, cara? 2, então eu vou considerar que o meu deslocamento 1 está indo no sentido positivo do eixo X, tá? Se deslocando sobre o eixo X. No sentido positivo, então vai ser 5 metros para a direita. E o meu deslocamento 2 está indo no sentido contrário do eixo X. Então vai ser menos 3 metros, ou no caso, se deslocando para a esquerda, né? Isso aqui não está muito bom, mas é razoável. Então a resultante disso vai ser 2 metros, né? Que foi o que ele pediu para B. Na letra C, o que ele quer? 7 metros. E aí? Eu tenho vetores que têm módulos e eu preciso que a soma desses vetores dê 7, né? A resultante entre eles dê 7. Então a gente vai escrever que a resultante ao quadrado é igual ao quadrado dos vetores, que vai ser o meu D1, meu garoto, não cometa esses erros, mais o D2 ao quadrado, mais 2 vezes D1, D2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que eu vou chamar de x. É isso aqui que a gente tem que satisfazer. Bom, a gente sabe o valor que a gente espera obter, então a única coisa que a gente precisa conseguir encontrar é o valor do ângulo x aqui, para a gente dizer, olha, eles têm que estar a determinado ângulo um do outro e não sei o que. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? 7 metros. Então, 7 ao quadrado é 49. Depois, o D1 é 5, então aqui vai dar 25. O D2 é 3, então vai dar 9. Então vai ser aqui 5 vezes 3 dá 15. E 2 vezes 15 dá 30. Então aqui a gente bota 30. Muito bem. 25 com 9 dá quanto? Dá alguma coisa, né? Um valor bonito por aí. Vai saber. Mas vai ser 34, né? Vai. Então eu vou subtrair 34 em ambos os lados. Eu vou ficar com 30 cosseno x.
igual a 49 menos 34. Seria 45 menos 30, que daria 15. E aí se a gente dividir ambos os lados por 30, aqui vai virar 1, e aqui ficaria 15 sobre 30. Que de novo dá para dividir o 15 por 15, que vai virar 1, e o 30 por 15, que vira 2. Então a gente tem 1/2 aí. Então o nosso x tem que ser igual a 60 graus. Então nesse caso, para a gente obter 7 metros como resposta, o deslocamento entre esses dois aí tem que ser tem que ter um ângulo de 60 graus, né? Entre esses dois deslocamentos, eu imagino. Deve descer. Partindo do mesmo lugar, eu acredito, sei lá. É muito não sei, é muito quem sabe, né, cara? Esse vídeo aqui realmente acabou com um pouquinho que eu tinha de autoestima, ele simplesmente terminou com ela. Outra coisa, espaço entre a unidade, entre o valor do númerozinho e a nossa unidade de medida. Por que esse espaço? Porque pode parecer que aqui não é uma unidade de medida e isso aqui é uma variável, então tu tem 2m, né? Por isso a gente tem que deixar o espaço. Ah, mas eu não sei o que lá. Eu também, eu escrevia sem colocar espaço, depois eu me dei conta, porque eu falei assim, tá, mas pra que botar o espaço entre o número e a unidade de medida? Não dá pra me escrever 2 metros assim, fica bom? Mas não, porque dependendo da conta que tu estiver fazendo, tu pode confundir as coisas, tu fica sem saber o que é uma variável, o que é unidade de medida, e aí fica uma confusão complicada de lidar, né? Por isso, necessário botar. Do tipo aqui, ó, 10 km por hora, né? O 10 separadinho do quilômetro aqui. Mas bem, isso aí é coisa básica, não? Ah, tem que olhar as respostas agora, tem que ver como é que ele resolveu, que eu tô até com medo, cara. Tá, aqui ele somou os deslocamentos, então tem a mesma direção e sentido. Aqui os deslocamentos têm a mesma direção, porém sentidos contrários. E aqui formando um ângulo de 60 graus. Tá, então a gente acertou as 3. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Isso aí alegra um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas alegra. Tá, temos a 59. 59, vamos ver o que sai daqui. Um barco descendo um rio tem velocidade em módulo igual a 10 km por hora. Tá. E o que mais? O mesmo barco ao subir o rio tem velocidade em módulo de 6 km por hora. Velhinha então é 6. Tá certo, é H, né? Por hora, pô. Que eu tô com meus problemas. Ó, faltou espaço aqui. Então esse livro aqui, ele é uma coisa, né? É uma coisa. Não tem descrição. Determine o módulo da velocidade da correnteza. Bom. Calma lá, só isso? Determine o módulo da velocidade da correnteza. Bom, a gente pode dizer, né? Tem velocidade de módulo igual a 10. O mesmo barco ao subir tem velocidade de 6. Então a velocidade do barco é constante. Velocidade é v. Simples assim. Então a gente tem isso, né? O barquinho está sempre a mesma velocidade, mas quando está descendo, a velocidade dele é somada com a velocidade da correnteza, e quando está subindo, subtrai, né? Então tá ótimo. O primeiro caso, então, de soma de... Eles estão no mesmo sentido, né? A gente vai dizer o quê? Que a velocidade do barquinho mais
a velocidade da correnteza. Aqui foi mal, foi o jeito que eu arrumei, ficou ruim, né? Vamos chamar de VB aqui. Velocidade do barco mais velocidade da correnteza é igual a 10. Aí depois a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza é igual a 6. Faltou um B aqui, não faltou? Então, se eu somar essas coisas, eu vou ficar com 2 vezes a velocidade do barco, é igual a 16. Legal, então a velocidade do barco é igual a 8. E aí, no caso, a da correnteza vai ser 2, né? 8 menos 2 dá 6, 8 mais 2 dá 10. Então, problema. Provavelmente não era assim que era pra gente ter feito essa questão, né? Como assim? Provavelmente não era assim. A gente está aprendendo a somar vetor. Isso aqui a gente montou um sisteminha de 2 equações, 2 variáveis e resolveu isso desse jeito, sem somar vetores. É um problema? Aparentemente é um problema. Eu sei fazer do outro jeito? Não. Mas vamos ver se o gabarito mostra pra gente, né? Dá uma luz aí pra isso aqui. Tá, VC 2 km por hora. A gente podia usar a relação que a gente tem. Na primeira parte a gente sabe que o ângulo do cosseno entre os dois vetores, né, de velocidade é 0 graus, que os dois estão indo no mesmo sentido, e na volta é 180 graus. O barquinho está tentando descer, ou está tentando subir, a correnteza está indo no sentido contrário, né? Tem sentidos contrários. Talvez seja assim, mas daí a gente ia cair nesse sistema aqui de novo. Eu não sei, vamos dar uma olhada no gabarito. 59, 2 km por hora, porque foi a velocidade da correnteza que ele pediu, né? Volta pra cá, dá uma olhada. Que eu já não lembro. Velocidade da correnteza, então realmente 2 por hora. Questão 60 então. Dois vetores F1 e F2 formam entre si um ângulo de 60. É um ângulo bom, né? Então a gente vai chamar isso de x e bota um 60 aqui. O que mais que ele diz pra gente? Sabe-se que o módulo do F1 é 30 unidades e do F2 é 40. Determine analiticamente o módulo da soma dos vetores. Bom, de novo, né? É o nosso R, que é a resultante elevado ao quadrado, igual ao F1 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, no caso os módulos, né? O garoto só faz o que não é para fazer. Impressionante. Mais 2 vezes F1, F2 vezes o cosseno do ângulo X. Entre eles. Muito bem. É bem melhor que escrever raiz, né? Escrever desse jeito. Então, o ângulo é 60. Aqui a gente vai ter 30 e 40. 30 ao quadrado. É 900, né? E o 40 é... Mas antes de tudo, cosseno de 60 graus é 1/2, tá? Então, 1/2 vezes esse 2 aqui, vai embora. Voltando pra cá. 40 ao quadrado, eu posso ver como sendo 4 vezes 4, que dá 16. Ou melhor, 4 vezes 10 ao quadrado.
É assim que eu posso olhar. Então 4 ao quadrado é 16 e 10 ao quadrado é 100. Então a gente teria isso daqui. Agora 30 vezes 40. F1 vezes F2. 3 vezes 4 é 12 e bota 2 zeros. Então, aparentemente é só isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente copia. E a gente, para não correr o risco de errar, eu vou deixar que a calculadora faça a conta. Tá, 3.700 aí é complicado, hein, cara. É complicado, né, cara? É complicado. Raiz quadrada do 100 tem. Raiz quadrada do 37 não. Então isso aqui vai ficar 10. Bota aqui. R igual a 10. Aqui a gente bota o SQ. Bota um 37 e acabou-se. Então seria isso. 10 raiz de 37. Não tem coisa melhor. Peraí que não é pra cá que tem que vir. É aqui que tá a resposta. 20,53 unidades. Tá bom. Eu errei feio, hein? Vai dar 60. Limpa isso daqui. Cadê o C tá aqui? Então vamos lá. Raiz quadrada de 37, 2 zeros. 60, eu errei. Infelizmente a gente errou. Fazer o quê? Acontece muito com frequência. Mas o que eu errei, cara? Vem pra cá. Dois vetores F1 e F2 formam entre si um ângulo de 60 graus, tá? Sabendo-se que o F1, o módulo dele é 30 unidades, do F2 é 40, determine analiticamente o módulo da soma dos vetores. Lei dos cossenos, aquela coisa toda, 30, 40, era para não dar erro, né, cara? Mas vamos de novo. R ao quadrado igual o F1 vai ser 30 ao quadrado, 900, mais 40 ao quadrado, até vou fazer aqui, cara, 1.600, tá aí, mais, bom, aqui de novo, né, cosseno de 60 graus, a gente vai ter 1/2, esse é o cosseno de 60. Então 1/2 vezes esse 2 vai embora, fica só F1 vezes F2, que é 30 vezes 40. Aqui a gente vem pra cá, bota aqui 1.200. Provavelmente eu devo estar olhando o gabarito da questão errada, né? Vai dizer que não. Vai dizer que eu não tô errando, que eu não tô olhando, cara. Vamos fazer de novo aqui. Vem me dizer que não, cara. Alt Q. 3.700, cara. 3.700 é isso que é. Faz sentido o módulo C 60 e poucos? Não faz muito, né? Mas é o que ele tá dizendo ali na conta, cara. Quando... Esse é o complicado. Cara, não sei. Vamos olhar o gabarito de novo, que quem sabe, né? Tem alguma coisa errada. 20,53 unidades. Soma desses vetores, módulo.
Pois é, não sei. Vamos fazer o que então numa situação onde a gente não sabe? Vamos copiar, né? E vamos jogar numa IA qualquer que ela responde pra gente, só pra ter certeza que a coisa não tá tão feia, né? Se bem que eu já não sei mais, eu não me surpreendo que esteja errado, nem que eu tenha errado alguma coisa muito básica, eu não sei o que dizer. Não sei dizer o que eu vou dizer, o que quer dizer, o que eu ia dizer. Ai, ai. Com certeza vamos resolver. Tudo bem. Então, entender os módulos, entender o ângulo entre eles, fórmula da lei dos cossenos para vetores, a única coisa que muda é o sinal de mais aqui no meio. A gente montou igualzinho. Mesmíssima coisa. Nota importante. Usamos o sinal positivo na fórmula quando estamos somando vetores a partir da mesma origem. Regra do paralelogramo, exatamente. Substituindo os vetores. Vamos lá, o que sai? 10 raiz quadrada de 37. O resultado final, o módulo das somas, é 10 raiz de 37. Que é 60,83 unidades. Aí se tu manda um gabarito lixo desses para o centro do inferno, as pessoas vão falar, nossa, mas que horror, cara, que maldade no coração, né? Então vamos aqui. Google Topcon. E no Google a gente joga essa imagem para ver se ele encontra esse enunciado em algum canto. Porque eu sempre desconfio que a minha resposta está errada, tá? Sempre, sempre. E aí eu sempre assumo que os caras que escreveram o livro não cometeram erro nenhum. Tá, aqui a gente tem, por favor, mostra um pedacinho da resposta só pra mim ter certeza. Vai, deixa eu ver só uma coisinha só. Minha nossa. Tá. Resultante, beleza, usou a mesma equação. 100 mais 25 mais 50. Não, então os valores não são os mesmos. Ângulo de 60. Se que é igual a 0,5, tá. Não, os módulos são diferentes aqui, infelizmente. O esqueleto da questão é o mesmo, mas os valores é diferente. Iguais a 5 e 12. Entre-se um ângulo, tá, dois vetores. Não. Tem questões similares, mas não é a mesmíssima coisa. Enfim, mas para essa daqui, 10 raiz quadrada de 37 é o certo. Eu não sei mais o que dizer desse livro, cara. Eu já perdi a esperança faz tempo. E assim, o problema é que uma pessoa do meu tipo não tem como ficar corrigindo o gabarito, cara. Não tem como tu ir lá no gabarito e ficar avaliando pra ver se tá certa a resposta lá, se faz sentido. Imagina, eu não tenho condição de fazer uma coisa assim, cara. Mas ele me joga 20,53. Não. E é 60, né, cara? Tá bom, 61 então. Mas eu acho que vai ficar pro próximo vídeo, que vai ser o último desse livro, pra nunca mais, né? Já tô de boas. E outra coisa, né? Deixa eu voltar pra cá. Eu botei a 61 aí, que a gente não pode esquecer. Deixa eu vir bem pra cá, aqui assim, ó. Segunda edição. Segunda. Então, esses erros que aparecem aqui não... é muito complicado tu falar assim, não, mas o culpado é tu. Mas será que eu errei tanto assim? A ponto de todos aqueles problemas do gabarito ali serem problemas meus e as respostas do gabarito estarem certas? Eu acho difícil, cara. Mas, pô, segunda edição. Mas enfim, de qualquer forma, no próximo vídeo a gente continua, ou termina isso daqui, eu imagino. Então, até daqui a pouquinho.